E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos continuar com a nossa série de Solid, vamos para a terceira parte e falar do L, que é o princípio de substituição de Liskov. Vamos entender o que é isso. Esse é o terceiro princípio do Solid, tá? Que é o princípio de substituição de Liskov, ou LSP. Ele foi introduzido por Barbara Liskov em 87, então é um paper que já vem desde antes, como eu já falei para vocês. O Solid é uma metodologia que foi divulgada pelo tio Bob, mas ela vem de muito antes disso, já vem de vários papers anteriores. E é uma regra essencial quando a gente vai usar herança. Então, o que isso quer dizer? Ele fala que objetos de uma classe derivada, eles podem substituir objetos da classe base sem afetar o programa. O que isso quer dizer? Que eu posso substituir algum método da minha classe por um método da classe que eu fiz a herança sem ter impacto, certo? Essa é a determinação. E por que isso é bom? Porque isso garante previsibilidade, isso garante vínculo correto entre os objetos, garante que uma classe que está herdando alguma coisa tem o mesmo comportamento da classe que está sendo herdada. E por que é importante eu seguir esse princípio? Por que é importante eu conseguir usar um método base em uma classe derivada? Porque eu consigo saber que as classes que estão relacionadas por herança, elas têm o mesmo comportamento. E isso é importante para eu garantir que um método não vai ter um comportamento inesperado. É importante para evitar substituição inadequada de comportamento, ou seja, garantir que o comportamento é o mesmo baseado em uma classe entidade. E também é importante para garantir que eu não vou estar fazendo violação de contrato, ou seja, eu faço herança, eu herdo uma classe e eu reescrevo todos os métodos herdados com um comportamento completamente diferente. E esse é um objetivo que a gente não quer. Eu não posso fazer isso, porque senão eu não tenho como prever a correlação de entidades, de processos, de regras de negócio entre classes herdadas. Então, esse é um princípio muito importante para a gente evitar confusão do comportamento das classes. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Então, eu tenho uma classe retângulo. Essa classe tem um construtor, tem um método set largura, set altura e tem o calcular área. E aí eu tenho do lado uma classe quadrado que estende a classe retângulo. Ele tem as propriedades de set altura e set largura, mas se vocês repararem, elas foram sobrescritas, determinando que a largura é igual à altura. Então, aí eu tenho o quê? Eu tenho uma classe que herdou uma outra classe, porém já está alterando o comportamento padrão dela. Então, isso pode me gerar situações imprevisíveis no código, pode lançar exceção. E nesse exemplo nosso aqui, por exemplo, quando eu vou fazer a execução, ele me dá um resultado esperado, diferente. Então, vocês veem lá embaixo, quando eu faço a entrada com 5 e 10, em vez dele retornar 50, ele me retorna 100. Por quê? Porque eu estou usando o getArea do retângulo, mas eu estou trabalhando de uma forma diferente no quadrado. Então, esse processo de herança está mudando o comportamento da minha classe, e isso eu não posso. E aí, como eu poderia fazer isso? A gente volta no assunto da interface. Então, eu tenho a minha classe retângulo, que implementa a interface. Dentro dela, eu tenho a forma de fazer o cálculo de área. Eu tenho a minha classe quadrado, que implementa também a forma, então eu tenho uma interface comum entre as duas classes, eu não faço herança entre as classes, faço o processo de getArea dentro dele, cada um tem o seu método de cálculo, porém usando o contrato da interface. E aí, quando eu vou fazer o processo de cálculo, entrando com 5 e 10, cada um vai dar o resultado correto esperado. Então, é isso que o princípio de Liskov determina. Eu não posso sobrescrever um método mudando o comportamento, porque eu posso utilizar a classe base, o método da classe base, a hora que eu quiser. E se eu sobrescrevo o método e mudo o comportamento desse método dentro dessa classe filha, eu já não garanto que o método da classe mãe vai funcionar. E aqui é só para a gente relembrar rapidinho aqueles conceitos de orientação a objeto. Quem não lembra de orientação a objeto, se tiver a fim de um vídeo sobre isso, avisa lá nos comentários, eu monto um vídeo legalzinho explicando todo passo a passo, certo? Então vamos lá, vamos relembrar aqui rapidinho. Então, a diferença entre herança e composição, que no caso é o uso da interface. Tá? Então a gente sempre pensa que herança é 1 e a composição tem 1.
quando eu uso herança, eu tenho um autoacoplamento, eu estou herdando aquela classe inteira, eu tenho um acoplamento gigantesco. Quando eu estou usando a interface, o acoplamento é baixo, eu posso fazer herança de várias interfaces. A herança é pouco flexível, a interface é bem mais flexível. Eu tenho reutilização, a herança me limita um pouco como eu vou usar isso, a interface é mais tranquila. E por mais que o conceito de herança, a gente sempre aprendeu orientação a objeto, uma classe herda a outra. Você tem que pensar muito bem quando você vai fazer isso, porque a partir do momento que você herda todos os métodos. E não é legal você ter uma classe que vai herdar 10 métodos, mas você vai usar só um. Então, às vezes, é legal você começar a usar interfaces para isso e determinar como cada um vai se comportar. E quais são os benefícios de utilizar isso, né? Eu vou ter um código bem mais previsível e confiável, porque eu sei que a regra de negócio presente entre as classes, herdado ou não, ou uso de interface, são compatíveis, que eu garanto que uma classe está cumprindo o mesmo papel da sua classe mãe. Eu vou evitar efeitos colaterais por desconhecer, às vezes, que uma classe filha tem um comportamento diferente. Eu herdo ela para mais uma classe e no final eu tenho um sistema funcionando completamente diferente. E eu vou ter uma manutenção muito mais fácil. Eu vou conseguir estender os meus métodos de maneira muito mais fácil. E aí, para o resuminho final, que é o que a gente falou, né? A substituição de Liskov ela é justamente para escrever um código mais confiável e previsível. Por quê? Porque eu estou usando a regra de que uma classe vai herdar outra classe ou uma interface, mas sem sobrescrever as regras de negócio e garantindo que a hora que eu precisar usar um método da classe mãe, eu posso fazer isso sem problemas. Certo, pessoal? Agradeço a presença aí de todos, obrigado. E até a próxima. Lembrando que semana que vem tem mais um vídeo, a gente vai continuar essa série. Valeu, tchau, tchau.